Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Estamos aí em mais uma live e a live de hoje é como vencer a procrastinação e dar a volta por cima, né? Quantas vezes a gente se vê diante de desafios aí ao longo da vida e a gente precisa ativar a nossa coragem para poder mudar uma série de coisas aí que não estão funcionando da forma como a gente gostaria que funcionasse. Boa noite, Eliane. Então, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Então, a nossa jornada é uma jornada de desafios e a gente vai precisar ativar a nossa coragem de agir com o coração, né? De escutar as nossas necessidades aí, intrínsecas, né? Aquelas que vêm lá de dentro, para a gente poder aprender a nos permitirmos dizer não, né? Falar, comunicar as nossas necessidades para as outras pessoas e parar de ficar se auto-sabotando, porque o nosso principal inimigo não tá fora da gente, tá dentro da gente. Então a gente vai precisar combater, né, o nosso eu crítico. O nosso eu crítico é aquela vozinha que fica falando pra gente: ai, você não devia fazer isso, ai, vão achar que você não tá fazendo direito, ou que você não faz direito, que você tá falando uma besteira, né? Então, o eu crítico, ele nos paralisa, ele nos julga, parece que aponta o dedo pra gente, para que a gente não tenha coragem de fazer as coisas que a gente precisa fazer e para que a gente seja coerente com as coisas que a gente quer. Então, a gente pode fazer um movimento pro mais, para a vida, ou a gente pode fazer um movimento pro menos aí, que é quando a gente vai para a morte, né? Boa noite, Elaine. Boa noite, Andréia. Sejam bem-vindas, né? Então, a gente pode fazer, a gente está o tempo todo, na verdade, fazendo escolhas ao longo da vida. Mesmo quando a gente acha que não está escolhendo, a gente está escolhendo. Então, a gente tem que pensar que esse tempo aqui que a gente está utilizando agora nunca mais vai voltar. E dependendo da forma como a gente utiliza esse tempo, a gente vai se arrepender de como que a gente utilizou. Então, a gente tem que aprender a valorizar o nosso tempo, porque muitas vezes a gente espera que as outras pessoas nos reconheçam, mas a gente mesmo não se coloca num lugar de importância, né? A gente mesmo não se dá importância e quando a gente não se valoriza, não tem como ninguém lá fora valorizar, tá? Então a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje, né? Pra gente poder aprender a parar de procrastinar e nos autorizarmos aí a ir pra vida em busca das coisas que são importantes pra gente e pra gente poder se conectar com os nossos valores aí, tá? O que vai interferir nessa questão da procrastinação, né? O que é procrastinação? Procrastinação é quando a gente adia fazer coisas que são muito importantes, mas que a gente não consegue fazer e a gente ativa a nossa criança fingindo que aquilo ali não é importante. Então, a gente adota uma postura de negligenciar as nossas próprias necessidades por medo, né? Por frustração mesmo, né? A gente já teve uma série de experiências e essas experiências que a gente tem vai interferir na forma como a gente se enxerga, tá? Então, eu vou falar com vocês sobre o que influencia, né? O que influencia, por que a gente procrastina, né? Então, a procrastinação é quando a gente adia fazer coisas que a gente deveria fazer para alcançar aquilo que a gente quer. Seja a coisa mais simples, de coisas mais simples a coisas mais complexas. Então, por exemplo, vou pegar um exemplo, por exemplo, a pessoa que se ela quer emagrecer. Se a pessoa quer emagrecer, ela pode ela pode ir no nutricionista, mas ela pode também começar a sabotar os exercícios, por exemplo, né? Então, a nossa criança, né? Todos nós temos uma criança internalizada. E a nossa criança internalizada, ela não quer lidar com a frustração, ela quer o resultado ali na hora, ela não quer esperar, ela não sabe esperar. E aí a gente vai precisar educar a nossa criança interior que quer só
prazer, tá? A Andréia tá falando que essa live foi feita para mim. Então, a gente vai precisar cuidar da nossa criança, que a nossa criança, ela não quer tolerar desprazer, ela quer ter só prazer. Então, a gente vai precisar educar a nossa criança, tá? E aí, a gente tem o músculo, que a gente chama músculo da resistência, e a gente tem um outro músculo que chama o nosso músculo da desistência. Toda vez que a gente faz alguma coisa que seja coerente com os nossos objetivos, a gente está estimulando o nosso músculo da resistência. E quando a gente não faz aquilo que a gente precisa fazer, quando a gente sabota a dieta, quer passar num concurso, mas não estuda direito para a prova, né? Fica enrolando para fazer as coisas que a gente precisa fazer, a gente está estimulando um músculo que chama da desistência, né? Então, o que acontece? Então, a gente tem uma coisa que é o mindset fixo e a gente tem o mindset que é o flexível, aquele que leva a gente para a vida, que faz com que a gente seja coerente com os nossos objetivos, tá? Então, tem o Alfred Binet, ele é o inventor do QI, do quociente de inteligência. Quando ele fez essa pesquisa para poder identificar se a inteligência é ou não imutável nas crianças e tudo, ele não pensou em rotular as pessoas, mas ele pensou em identificar, isso foi em Paris, né? Em Paris que ele fez essa pesquisa e ele identificou o seguinte, ele queria saber o quê? O que fazia com que as crianças, né, tivessem dificuldade de aprender determinados conteúdos na escola, tá? Então era nas escolas, no início do século XX, nas escolas parisienses. Mas para que ele queria investigar a dificuldade das crianças? Porque ele queria identificar para saber o que poderia mudar nos programas educacionais para poder ajudar essas crianças que tinham dificuldade de aprendizagem. E aí nisso tudo, né, ele descobriu o quê? Que a gente é capaz de aprimorar, de desenvolver habilidades para a gente poder fortalecer as nossas habilidades, tá? Então, não foi o teste de inteligência, não foi para rotular as pessoas, e sim, ele criou para poder identificar o que precisava, né? Qual que era a dificuldade para que fossem mudados os programas educacionais. Quando a gente imagina que esse mindset é fixo, ou seja, que a gente não tem condição de mudar uma situação atual, que a gente nasceu assim, tipo síndrome de Gabriel, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, né? Essa é a síndrome de Gabriela. A gente não vai se autorizar fazer as mudanças necessárias para a gente conseguir atingir os objetivos que a gente quer. Então, a gente precisa entender que existe esse mindset fixo, que faz a gente achar que a gente não pode mudar nada na nossa vida. E quando a gente acha que a gente não pode mudar a nossa vida, a gente fica procrastinando, a gente não faz as coisas que a gente precisa fazer porque a gente internaliza que aquilo não é possível mudar, que a gente tem que aceitar essa vida mais ou menos mesmo. Cris, tudo bem, Cris? Alexandre, sejam bem-vindos. Que bom ver vocês aqui, Adri. Ai, que ótimo, gente, ver vocês aqui. Então, a gente vai ter que ampliar essa visão para a gente poder se permitir fazer movimentos movimentos para a vida, né? Então, nessa jornada que a gente fala que é a jornada do herói, né? Nós vamos vivenciar uma série de desafios. Então, na vida, a gente está aí numa jornada da vida. E nessa jornada tem várias batalhas. Cada pessoa vai vivenciar uma batalha. E se a gente fica nesse mindset que eu falei fixo, a gente fica no que a gente chama aqui de visão de túnel. E a gente acaba contribuindo para não se sentir merecedor de receber da vida, né? A gente fica no lugar de quem não pode fazer nada. E a partir do momento que a gente acha que não pode fazer nada, a gente fica procrastinando, a gente acaba aceitando, se colocando numa situação de vítima.
E ninguém vai se sentir mais potente enquanto se achar vítima de qualquer situação, né? Enquanto a gente se acha vítima da vida, a gente não vai fazer aquele movimento saudável de ir para a vida, de ser coerente com os objetivos que a gente quer. Então, o que atrapalha a gente poder ter uma vida que vale a pena, uma das coisas que atrapalha é a gente se colocar na situação de vítima e achar que a vida é assim mesmo, né, que eu não tenho nada a fazer, que eu só tenho que aceitar. É claro que muitas coisas na nossa vida a gente vai precisar aceitar, porque não vai depender da gente. Mas, enquanto adultos, a gente precisa ter essa consciência, né? Ampliar essa consciência e saber que tem muitas coisas que nós podemos mudar sim, ok? Então, uma fala aqui que eu trouxe aqui para vocês a respeito dessa ideia do que o Binet fala, da aprendizagem, né? Que a gente pode aprender, aprimorar nossas habilidades. Olha o que ele fala. Alguns filósofos modernos afirmam que a inteligência de um indivíduo é uma quantidade fixa, uma quantidade que não pode ser aumentada. Devemos reagir e protestar contra esse pessimismo brutal. Com a prática, o treinamento e, acima de tudo, o método, somos capazes de aperfeiçoar a nossa atenção, a nossa memória e a nossa capacidade de julgamento, tornando-nos literalmente mais inteligentes do que éramos antes, né? O que significa isso, gente? Significa que a gente não é só genética, nós vamos poder influenciar o nosso destino a partir da forma como a gente se posiciona na vida. Então, se a gente assume uma posição de vítima, a gente vai desistir de fazer os movimentos que a gente precisa fazer para ser coerente com aquilo que a gente quer. Então, a gente precisa identificar essa capacidade de aprendizado. E aí foi feita uma pesquisa, né, para pensar, para avaliar como é que as pessoas lidavam, as crianças lidavam com o fracasso. E aí a gente tem duas formas da gente lidar com o fracasso. A gente pode entender o fracasso como realmente um fracasso, ou a gente pode entender alguma coisa quando a gente tem um plano e não dá certo aquele plano, como uma experiência. Então, foi pesquisado, né, identificado nesses estudos, que aquelas pessoas que conseguem entender que você tem uma atitude, né? Você toma uma decisão, você investe num projeto, e se aquilo ali não sai do jeito que você gostaria que saísse, no mínimo, você vai conseguir tirar algum aprendizado daquela experiência. Então, aquelas pessoas que conseguem entender que quando a gente tem uma experiência, né, se coloca dentro de uma situação ou vivencia uma situação e a gente aproveita essa situação para aprender com a experiência, elas vão se permitir ir para a vida de uma forma muito mais ampla, né? Ela vai se dar muito mais oportunidades do que aquelas pessoas que têm um mindset que a gente chama fixo. No mindset fixo, a gente fica com aquela visão de túnel que a gente não pode fazer nada. Então, na verdade, a gente fica com aquela mente infantil e a gente não consegue ativar nossas forças. É como se a gente tivesse uma caixa cheia de ferramentas, só que a gente não utiliza, sabe? Então, nós que vamos ter que, como adultos, abrir essa caixa de ferramentas, tá? E ativar os recursos que são necessários para a gente poder fazer a nossa vida ser mais proveitosa, ser mais coerente com aquilo que a gente quer. Então, às vezes, a gente fica com uma mentalidade infantil, querendo aquele pozinho do pilim-pim-pim, o pozinho dos contos de fada, aquele final feliz, né? E viveram felizes para sempre. Mas, às vezes, a gente não quer fazer esse movimento para a vida de assumir a nossa responsabilidade pelos nossos objetivos. Às vezes, a gente não quer assumir a responsabilidade, a gente quer só receber, mas a gente não faz o movimento para receber, né? E aí a gente fica frustrado, né?
O medo do julgamento também é uma das coisas que faz a gente não se permitir nem tentar, porque a gente fica imaginando o que as pessoas vão pensar se não der certo, né? Vão pensar que eu sou uma pessoa fracassada, que eu não sirvo para nada. Nesse estudo que eu tô falando aqui para vocês, né? A gente aqui tem uma informação aqui importante que essas pessoas que têm mais sucesso na vida não são as pessoas mais inteligentes, são as pessoas que têm mais coragem de se arriscar. É claro que esse risco, gente, não pode ser um risco sem cálculo, porque se a gente não calcula esse risco, se a gente atravessa a rua sem olhar para o lado, o risco da gente ser atropelado é enorme. Então é claro que quando a gente coloca tem um objetivo, a gente precisa saber, né, traçar uma estratégia, a gente precisa saber onde a gente quer chegar e a gente precisa lembrar que não dá, por exemplo, para perder 10 quilos em um mês, né? Se a gente faz isso, a gente pode até conseguir fazendo umas dietas loucas aí, tomando remédio, só que não é algo que se sustenta a longo prazo. Então, às vezes, a gente precisa agir pensando nisso, assim, nessa visão de adulto, né? Como adulto. Eu não posso querer fazer milagre, eu preciso pensar em dividir os nossos objetivos, que são muito grandes, em passos, né? Se a gente divide os nossos objetivos, tá, eu quero mudar de emprego, então o que eu preciso para poder mudar de emprego? Ou o que eu preciso para poder alugar uma casa? Né? Então, a gente vai dividindo em etapas, o que eu preciso para passar um concurso? O que eu preciso, né? Então, como a Alice lá no País das Maravilhas perguntou pro gato, né, para onde que eu tenho que ir, né? Para onde eu vou? E aí o gato pergunta, mas para onde você quer ir? E a Alice não sabia responder. Aí o gato fala, né? Se você não sabe para onde você quer ir, então qualquer caminho serve. E quantas vezes a gente não sabe para onde que a gente quer ir, né? Assim como a Alice no País das Maravilhas, se você não sabe qual que é o seu objetivo, você realmente está perdido. Então você precisa primeiro definir um objetivo. Quanto antes você conseguir definir um objetivo, mais você vai conseguir otimizar o seu tempo e utilizar os recursos necessários para você conseguir aquilo que você quer. Quando você não olha para os recursos, que né, não tem um objetivo definido, você vai ficar que nem a Alice no País das Maravilhas, perdida, não sabendo onde quer chegar e gastando recursos que você não gastaria se você tivesse definido, tivesse claro qual que é o objetivo que você tem de vida, né? Então, se a gente não sabe o que a gente quer, a gente vai ficar perdido que nem a Alice no País das Maravilhas, que não sabe onde que quer e aí vai ficar perdida. Então a gente tem que ter claro, né, o que eu quero, onde que eu quero chegar, porque só assim a gente vai conseguir ter clareza para definir, né? Então o passo a passo, né? O que eu preciso fazer para chegar naquele objetivo que eu quero. Só que às vezes a gente utiliza, né, de um pensamento infantil, né? De que a culpa é das outras pessoas. Aí a gente joga a responsabilidade pro governo, a gente joga a responsabilidade para as outras pessoas, ou para a sorte, ou porque alguém fez macumba para mim, né? A gente arruma uma série de desculpas para não assumir a responsabilidade. Enquanto a gente ficar nessa dinâmica de culpar os outros, a gente perde a nossa capacidade de transformar o nosso momento atual, né? E aí, gente, tempo é dinheiro, logo você tá perdendo tempo e tá perdendo dinheiro quando você não assume a responsabilidade pela sua própria vida, né? Então, a gente precisa tomar essa responsabilidade. E tomar essa responsabilidade implica em assumir essa vida como ela é, né? Aceitar a realidade. E aí, às vezes, o que atrapalha a gente, o que faz a gente ficar procrastinando é que muitas vezes a gente não tolera os erros. No mindset de crescimento, que é o saudável,
a gente aceita que não tem como fazer toda essa jornada, né? Que essa é a jornada do herói, né? Que tem hora que vai passar aperto, que vai perder, que vai chorar, que vai ficar, se sentir a pessoa mais triste do mundo, né? Então, nessa jornada do herói, a gente vai precisar lembrar que a gente vai precisar se esforçar sim, vai ter momentos que a gente vai precisar fazer sacrifícios, né? Renunciar a alguns prazeres imediatos para poder ter algo que seja mais de longo prazo. Então a gente vai precisar deixar, por exemplo, se a pessoa quer passar num concurso, ela vai precisar abrir mão, por exemplo, de ir em festas, né? Se você quer fazer uma viagem, às vezes você vai precisar abrir mão de alguns gastos para poder juntar o dinheiro para poder fazer uma viagem dos sonhos, que seja. Então, a gente vai precisar tolerar o desconforto e a incerteza. Só que muitas vezes a gente não quer vivenciar o risco de tolerar que muitas vezes a gente vai fazer uma escolha que a gente quer ter certeza a única coisa que a gente tem certeza é que a gente vai morrer. E aí a gente inventa um monte de desculpa, tá? Pra gente não fazer os movimentos que a gente precisa fazer. Porque essa garantia, esse certificado de garantia que a gente quer, sabe? Eu vou mudar de emprego e esse emprego que eu vou mudar vai ser 1000 vezes melhor. Eu quero ter certeza que eu vou mudar de emprego e que eu não vou me decepcionar. Eu quero ter certeza que eu vou casar e ela não vai me trair, ou ele não vai me trair. Eu quero ter certeza que vai dar certo. Quer dizer, essa certeza, né? Eu quero ter certeza que eu vou abrir um negócio e não vou ter que fechar. Então, eu quero ter certeza que eu vou fazer a prova e vou passar. Quantas certezas que a gente inventa, que a gente quer ter e não tem como ter. A gente vai ter que aprender a tolerar a incerteza para aprender a parar de ficar procrastinando. Errar vai fazer parte do processo, tá? Perseverança, nós vamos precisar ativar aí a nossa força da perseverança. Ai, Tiene, mas eu não tenho perseverança. Será que em algum momento da sua vida você não teve perseverança, né? Lembrem-se de algum momento da sua vida você foi perseverante, você quis alguma coisa muito e você lutou para aquilo que você gostaria de conseguir, né? Como é que você se sentiu? Às vezes a gente vai precisar abrir o nosso baú de memórias para a gente poder se recordar como que a gente se sentiu quando a gente escutou as nossas necessidades. Então, eu trouxe algumas perguntas para a gente refletir sobre esse movimento que a gente precisa fazer de ir para a vida e de se encorajar para fazer as mudanças necessárias. Para parar de procrastinar, é preciso ter coragem de arriscar, aceitar a incerteza que é a vida, tá? Então, é possível ter uma vida boa segundo seus critérios sem ter coragem? Mas será que vocês conseguem pensar que é possível ter uma vida assim, você se sentir potente, realizado, né? Na vida, se você não ativar a coragem, né? Eu vou passar um exercício para vocês, né? Sugerir um exercício. Faça uma lista com 5 situações nas quais você foi corajoso ou você foi corajosa, né? E eu quero que vocês pensem, né? Dessa lista, quando vocês listam essas 5 situações de momentos na vida de vocês desafiadores em que vocês conseguiram ativar a coragem, o que tem em comum nessas 5 situações? Ai, Tiene, eu não consegui pensar em 5. Então, vocês podem perguntar para alguém muito próximo a vocês se essa pessoa próxima a vocês consegue enxergar algum momento, porque às vezes a gente está tão descrente de quem a gente que nem a gente acredita e não consegue enxergar nesse baú de memórias, que tá tão confuso, é igual quando a gente vai fazer faxina na casa, fica tudo fora do lugar e às vezes a gente mesmo não consegue
acessar uma memória em que a gente conseguiu utilizar as nossas forças para ser coerente com aquilo que a gente quer. Então, às vezes, a gente vai precisar consultar alguém. Então, vocês podem pedir ajuda aos universitários, né? Quem que seria esses universitários? Pessoas da confiança de vocês que não vão usar essa pergunta que vocês vão fazer contra vocês em nenhum momento da vida, tá? Então, quando vocês se permitem perguntar para alguém que conhece muito vocês, né? Tem algum momento que você consegue se recordar que eu fui corajoso? Ou que eu fui corajosa? Então, vocês precisam resgatar, né? Resgatar na história de vida de vocês momentos desse, que vocês conseguiram se sentir corajosos, né? O que você estava pensando quando você lutou por aquilo que você queria? O que você estava sentindo? E o que você fez para você conseguir fazer esse movimento para a vida, para aquilo que você queria, né? O que contribuiu para você conseguir? Então, é uma outra possibilidade. Então, nessa questão desse estudo que eu tô falando para vocês, é falado então que as qualidades humanas elas podem ser cultivadas e a gente pode aprimorar e desenvolver as nossas qualidades humanas. E a nossa criança, né? Então a gente tem uma criança mesmo, então nós adultos temos uma criança internalizada e essa criança, desde pequenininha, ela foi crescendo e ela foi criando, né? A partir daquilo que ela experienciou dentro da barriga da mãe, a partir do olhar, né? O primeiro olhar que a gente tem, né? A gente se enxerga primeiro através dos olhos da nossa mãe, né? Então, dependendo de como essa mãe olhou pra gente, a gente se sentiu importante, cuidado, seguro, ou a gente não se sentiu assim. Os motivos que fez com que a nossa mãe nos olhasse ou não nos olhasse de acordo com as necessidades que a gente tinha naquele momento, vai fazer toda a diferença em como a gente se olha, né? Então, em como que a gente se acha ou não merecedor ou merecedora de receber da vida. Então, nós formamos o que a gente chama de lógica pessoal. Essa lógica pessoal, desde pequenininho, a gente vai ir formando, a gente vai decidindo quem que a gente é, se a gente é importante ou se a gente não é. Então, o primeiro olhar é esse olhar da mãe, e depois esse olhar passa a ser os olhos das outras pessoas, né? Como é que as outras pessoas vão olhar pra gente. Então, dependendo da forma como nós fomos olhados, isso vai ter uma repercussão naquilo que a gente pensa sobre a gente. E aí, dependendo do que a gente desenvolveu, né? Dessa lógica que a gente desenvolveu ao longo da vida, isso vai fazer a gente fortalecer ou não a chance da gente conseguir aquilo que a gente quer, tá? O que a gente se acha ou não merecedor. Então, o que acontece? Quais as consequências de imaginar que a nossa inteligência ou a nossa personalidade a gente pode desenvolver, né? Quais as consequências? Se eu penso que eu posso desenvolver habilidades, né, que eu posso me tornar uma pessoa mais capaz, mais habilidosa para se relacionar, mais merecedora, então eu vou acreditar, né, de que o meu mindset não é fixo. Se eu penso então que é fixo, eu vou achar que eu não posso fazer nada para mudar minha vida. Então a tendência é o quê? Procrastinar, tá? Já aquelas pessoas que acreditam que elas podem mudar a situação atual delas, elas têm um mindset de crescimento, né? Então, o que significa isso? Quer dizer que a gente vai atuar naquela profecia que a gente chama profecia autorrealizadora. O que seria a profecia autorrealizadora? Nós temos uma capacidade imensa de influenciar se a gente vai ou não conseguir
atingir os nossos objetivos ao longo da vida. Por quê? Porque se eu acredito que eu mereço, que eu sou capaz, eu vou me comportar, eu vou pensar que eu sou capaz, né? Então, se eu penso assim, que eu sou capaz, eu sinto esperança, expectativa e a tendência é eu me comportar de uma forma coerente para aquilo que eu penso sobre mim acontecer. Já se eu tenho um mindset negativo, mindset fixo, quer dizer, eu posso acreditar que não tem o que fazer, que afinal de contas todo mundo é melhor do que eu sou uma pessoa azarada mesmo e todo mundo é melhor que eu. Então, eu posso dentro dessa profecia autorrealizadora, contribuir para realmente não conseguir passar numa prova, para realmente não conseguir mudar de emprego, mesmo esse emprego sendo ruim, para eu não conseguir mudar o meu comportamento, para mudar a relação que eu tenho com a minha parceria, né? Ou até mesmo me autorize a sair de uma relação que não é saudável. Porque se eu acredito que eu não sou merecedora ou que eu não sou merecedor de receber o amor das outras pessoas, eu posso me manter numa dinâmica que é uma dinâmica de doença, né? De não merecimento. Então, na profecia autorrealizadora, a profecia autorrealizadora vai influenciar como a opinião que você tem sobre você, tá? Vai afetar a forma como você leva a vida. Então, se eu acho que eu não mereço a atenção das outras pessoas, eu vou começar a colocar as necessidades de todo mundo na frente das minhas necessidades. Então, a tendência é que as pessoas não me achem importante. E isso vai afetar, consequentemente, a minha autoestima, tá? Então, nós podemos decidir se a gente vai ou não se tornar aquela pessoa que a gente gostaria de ser. Se a gente faz um movimento para a vida ou se a gente faz um movimento para a morte. Quando a gente fica preso ao passado, preso aos nossos erros, preso àquilo que a gente deveria ter feito ou que a gente acha que deveria ter feito, e que a gente não fez, a gente tá no mindset o quê? Fixo. E aí a gente não tá indo pra vida, tá? A gente tá vivendo de passado. Quando a gente vive de passado, a gente não se autoriza a fazer escolhas diferentes para a gente poder ir pra vida, tá? Então, se a gente se permite olhar para as nossas necessidades, aprender com os nossos erros, entender que errar faz parte, os erros fazem parte do aprendizado, aí a gente vai para a vida. Agora, se a gente não olha para a vida, né? Se a gente não olha para a vida, a gente vai ficar procrastinando e não vai se achar merecedor aí de fazer os movimentos que a gente precisa fazer para ter uma vida que vale a pena. As experiências que a gente tem ao longo da infância vão impactar muito nas decisões que a gente vai tomar. Naquela série que tá passando aí, que tem muita gente assistindo, inclusive essa série não é para criança, tá? E tem muita criança assistindo, muito adulto permitindo criança assistir, que é um round 6. Nessa série tem uma brincadeira lá que eles fazem e que eles falam que tem que escolher uma dupla, tá? E aí nessa escolha, né, da dupla, uma pessoa, uma mulher, ela fica de fora, ninguém escolhe ela. Então, nesse jogo, né, que eles estão fazendo lá, as pessoas pagam com a própria vida, né? Então, se elas erram, elas morrem. E essa pessoa, ninguém escolhe ela para ser dupla. Então, todo mundo acha que ela ia ser eliminada, porque ela não foi escolhida. E depois eles falam, que eles fazem até quando eles voltam do jogo, quem sobreviveu ao jogo, assustam porque ela não foi morta. E ela fala que eles não mataram ela porque é como se fosse os jogos que acontecem quando a gente é criança.
que é uma espécie quando a pessoa não é escolhida, né, nos jogos, né, sabe aqueles jogos quando tem que escolher quem que vai jogar? Aquela pessoa que fica de fora, né? Aquela pessoa que fica de fora, ela vai formar uma lógica pessoal, que ela não é boa o suficiente, que ela não é merecedora, que ela não sabe jogar direito. Só que a gente cresce e continua pensando como aquela criança que foi excluída, que foi rejeitada. Então, as experiências que a gente tem na escola, e aí é interessante porque nesse livro do Mindset, que é a nova psicologia do sucesso, que fala desse mindset de crescimento e nesse mindset de mindset fixo, conta uma situação aqui que vai influenciar aí nas nossas escolhas e no que a gente pensa em quem a gente é, tá? E aí, a Thaisa, a Ingrid e a Aline, que estão aqui, elas estudaram em colégio militar, então elas vão saber muito aí do que eu tô falando, porque nesse livro relata a situação que na escola, as carteiras, as pessoas elas sentavam de acordo com a nota. E aí, quando a gente fala desse mindset fixo e a gente fala da nota, né, das pessoas sentarem em nota, fala o quê? De reforçando, né, que a gente é olhada, a gente é enxergada a partir da nota que a gente tira. A Thaisa colocou aqui, eu sempre fui a que não era escolhida. A Thaisa colocou, eu sempre fui a que não era escolhida. Sim. E aí, o que acontece? Então, isso, né, não ser escolhida para os jogos, quando a gente é criança, faz a gente desenvolver uma mentalidade de que a gente não é boa o suficiente. E aí, nós que estudamos, por exemplo, no colégio militar, a gente estudou em colégio militar, então isso também vai influenciar na nossa lógica. Então, aquelas brincadeiras em que a gente não foi escolhida, né? Na escola, no colégio, quando a gente não tirava nota boa e a professora apontava o dedo, a gente que estudou em colégio militar, né? Na minha época de colégio militar, né, que eu estudei no colégio militar, tinha a tal da turma 100, a turma 100 era uma turma sem futuro, né? E aqui no livro fala desse mindset fixo, quando que as pessoas que tinham notas melhores, elas tinham certos privilégios que as pessoas com notas menores não tinham. Então, quem que podia ser o auxiliar do professor, né? As pessoas escolhidas, as pessoas que tinham alamar, no colégio militar tinha a questão do alamar, né? Então, as pessoas que eram reconhecidas, elas tinham uma visibilidade de serem importantes. Aquelas que não estavam nas primeiras turmas, elas não eram vistas, elas sentavam nas outras carteiras. Aqui no livro fala das carteiras, né? Que a ordem que você sentava era a ordem da sua nota. Lá no colégio militar tinha aquela lista que colocava na parede e o tempo todo você corria o risco de ir para as turmas, né? Dependendo da turma que você estava, as pessoas sabiam se você tinha notas muito boas, né? Se você era reconhecido pela nota que você tinha. E o problema é que a gente cresce acreditando ainda nessas que a gente é essa nota, né? Às vezes a gente continua se enxergando como se a gente fosse uma nota. Então esse seria um mindset fixo. Nós não somos uma nota, então a gente não precisa hoje, enquanto adulto, manter essa dinâmica infantil parece que tem que provar para os outros quem a gente é. Nós não somos uma nota, nós somos pessoas, né? Nós somos pessoas que temos valores, temos preferências, né? Somos muito bons em algumas coisas, não somos bons em outras coisas e tá tudo certo. Então, a gente precisa aprender, né? E olhar para essas experiências aí de uma forma diferente. E foi interessante porque hoje na academia eu estava fazendo um treino funcional e eu brinquei com o professor porque tinha um exercício lá que ele estava fazendo, que ele estava jogando a bola, né? Aí quando eu olhei ele jogando a bola, eu já falei assim, quando for a minha vez, vão te chamar lá embaixo. E aí você não vai precisar jogar a bola pra mim. E aí eu lembrei da cena do filme, né? E lembrei da época de escola em que eu não era escolhida
nesses jogos, né? Nesses jogos de equipe. Então eu não queria que jogasse a bola para mim. Porque olha só, eu não estava num jogo, eu não estava numa competição, eu estava num exercício, fazendo um exercício na academia. E automaticamente eu falei para ele, eu fiz horas assim brincando, mas na verdade eu não queria mesmo que ele jogasse a bola para mim. Mas olha só como é que até hoje na vida adulta nós somos visitados e revisitados por experiências que não foram positivas para nós. E o quanto que a gente se priva de ter momentos muito saudáveis e de desenvolver coisas boas, porque a gente fica com aquela memória, né? Aquela experiência de jogar bola me remeteu a uma memória lá da infância, onde eu não era escolhida. E aí ele falou assim, mas você não quer ficar bem com o seu corpo? Eu falei, quero, manda essa bola aí. Aí ele mandou a bola e todo mundo riu, porque eu tinha falado que quando chegasse a minha vez, que alguém a dona da academia tinha chamado ele, fazendo hora, para não ter que pegar a bola. Aí a Thaisa tá colocando aqui, e eles não te ensinam a jogar, você já tem que saber. Então, Thaís, é isso mesmo, já tem que saber. E às vezes a gente cresce e a gente continua cobrando da gente como se a gente tivesse que saber, como se não fosse um processo de aprendizado. Então, todas essas experiências que a gente tem ao longo da vida vão reforçar e vão ativar essas memórias que a gente tem lá da nossa infância. E muitas vezes a gente não sabe por que a gente não quer que joga a bola pra gente, né? Por que a gente não quer pegar a bola? Por que a gente não quer? A gente fica procrastinando. Porque às vezes, quando a nossa criança errou, ela deixou de ser escolhida. Quando a nossa criança errou, ela foi punida, né? Quando ela falou aquilo que ela pensava, ela ficou de castigo. Então, a nossa criança, a gente tem uma criança internalizada. Então, a nossa criança acreditou em muitas coisas que tiraram a coragem dela. Então, às vezes, ela vai ter medo e ela vai procrastinar. Ela não vai querer sentir aquela frustração de não conseguir. Só que a gente só vai conseguir se a gente tentar. E faz parte o erro, não tem como a gente passar pela experiência às vezes a gente não quer perder, só que a gente só vai ter se a gente se permitir passar pela experiência do perder. Então tem hora que a gente vai ter que lidar com o fracasso, tem hora que a gente vai ter a decepção de tentar uma coisa e não conseguir. E a gente vai precisar ativar a força da persistência, né? Da tolerância ao erro. O que eu posso aprender com esse erro? Se eu consigo aprender com os meus erros, aprender com as minhas experiências, eu vou me permitir ir para a vida muito mais forte. Mas se eu ficar agarrado ou agarrada às experiências que não deram certo do passado, ou pegar o meu chicotinho próprio, né? A gente pega o nosso chicotinho próprio e começa a bater na gente, sua burra, como assim você errou essa questão, né? Então, se também os nossos pais cobraram da gente nota, né? A gente às vezes vai agir como se a gente fosse aquela criança que escondia o boletim quando tirava nota baixa, com medo de olhar, de receber aquela bronca do pai ou da mãe, ou de não ser amado, não se sentir amado. E a gente pega e esconde da gente mesmo, não dá pra gente a oportunidade da gente tentar, com medo de fracassar, com medo de receber aquele olhar de decepção, né? Porque a gente queria olhar, né? Receber aquela aprovação do nosso pai e da nossa mãe. E daquele colega, daquela professora, mas na verdade tudo isso tem a ver com a relação com a nossa mãe, tá? A nossa mãe tem a ver com a segurança, tá? Então, a gente se sentir seguro tem a ver com a relação com a nossa mãe. E a gente se sentir autorizado para ir para a vida tem a ver com a nossa relação com o nosso pai. Então a gente precisa lembrar que às vezes o nosso pai ou a nossa mãe estava vivenciando coisas na vida deles
que eram muito dolorosas e que por alguma razão eles não conseguiram dar pra gente aquilo que a gente precisava receber. E aí, quando a gente cresce, quem vai poder dar para nossa criança que tem medo de se decepcionar nos relacionamentos, que tem medo de mudar de emprego e não dar certo, né? Que tem medo de fracassar, de fazer uma prova e não passar, que tem medo de fazer um exame e descobrir que tem uma doença, né? De ficar adiando fazer as coisas que precisa fazer, né? Que fica se enchendo de comida, ao invés de olhar, poxa, já tô com a barriga cheia, comi tem 1 hora, isso não é fome fisiológica, não é disso que eu tô precisando, né? Então, quando a gente não se permite olhar para o que realmente eu tô precisando, não é de comida, né? Então, o que eu tô precisando? Então, a gente vai precisar nos autorizar a olhar. E aí, esse olhar, ele é um papel do adulto. Nós é que vamos cuidar da nossa criança. E às vezes a gente quer ficar no papel de vítima e colocar a culpa no pai, a culpa na mãe. Ah, porque eu não tenho segurança por causa de você. Ah, eu não consigo ir para a vida por causa de você. Não consigo tentar um trabalho novo porque o meu pai me abandonou, o meu pai não me registrou, o que seja. Ou então porque alguém passou a perna em mim. Então, assim, enquanto a gente não assumir a nossa responsabilidade por aquilo que faltou na nossa vida, a gente não vai se sentir merecedor de viver e não vai fazer os movimentos que a gente precisa fazer. Então, a gente vai continuar procrastinando. A partir do momento que a gente age como se fosse uma criança, achando que é outra pessoa que vai dar pra gente. E, na verdade, quem vai dar pra gente aquilo que a gente precisa depois que a gente é adulto, somos nós. Nós somos responsáveis por escutar a nossa criança. Ah, minha criança que tá com medo, porque ela já perdeu. Só, gente, que a gente precisa lembrar o seguinte, que pra perder a gente tem que ter, né? Então, se a gente perde, é porque um dia a gente teve, né? Então a gente só consegue perder aquilo que a gente tem. E às vezes a gente vai precisar esvaziar, sabe? Soltar algumas coisas que tá na nossa bagagem, que às vezes a gente achou que precisava e às vezes os nossos pais colocaram na nossa bagagem porque isso fazia parte da história deles. Então, às vezes eles passaram fome e eles vão passar uma dinâmica pra gente de segurar, né, de não poder gastar, sendo que a nossa história é outra, a nossa realidade é outra. Então, a gente agora precisa ampliar, né, sair da visão de túnel e ampliar. Ah, isso aqui faz parte da história da minha mãe, ou isso aqui faz parte da história do meu pai. E aí a gente se autoriza a fazer um pouco diferente do que a nossa família de origem fazia. Então, eu paro de procrastinar e paro de me auto-sabotar a partir do momento que eu decido o que eu vou fazer a partir do que eu tenho, da realidade como ela é. Então, se eu errei, se eu assumo o meu erro e assumo a responsabilidade, tá, eu errei, aconteceu isso, e agora o que eu vou fazer a partir disso, né? Agora, se eu pego e começo só a me queixar, eu fico ali naquele círculo vicioso da queixa, ou esperando que alguém venha me salvar, eu acabo procrastinando e acumulando ainda mais reforçando o músculo que eu falei inicialmente para vocês, que é o músculo da desistência. Então a gente se sente menos capaz quando a gente não faz aquilo que a gente precisa fazer para ir adiante na vida. Então, nessa jornada do herói, a gente vai ter vários capítulos da nossa vida que a gente vai chorar, vai ficar arrasado, porque a gente fez um plano para ser de um jeito e foi de outro.
Mas a gente precisa olhar a realidade. Ah, foi assim. Eu tive essa experiência que fortaleceu a minha crença de que eu não era merecedora de ter alguém que me respeitasse, né? De conseguir ter um trabalho em que eu me sinta satisfeita e feliz, né? Que eu me permita vivenciar momentos de alegria. Então, às vezes, na minha família, eu aprendi que eu só sou valorizada se eu fizer, se eu doar todo o meu tempo para as outras pessoas. E aí, quando eu me permito doar tempo para mim, pode ser que eu me sinta o quê? Culpada, porque eu aprendi dentro da dinâmica da minha família que o certo é ficar doando tudo para as outras pessoas. Então, por isso que punição e recompensa, então se a gente teve uma educação baseada na punição e na recompensa, é lógico que isso vai influenciar na forma como a gente está lidando com os nossos desafios ao longo da vida. Porque se eu aprendi que eu preciso fazer aquilo que os outros querem para poder me sentir importante, eu vou me sentir culpado ou culpada quando eu faço alguma coisa que é importante para mim e que outra pessoa gostaria que eu fizesse, que eu agisse de forma diferente. Então, nós temos uma coisa que chama lealdade sistêmica. Nós somos mais do que vocês imaginam leais à nossa família de origem, mesmo quando o funcionamento da nossa família não é saudável. Então, se na minha família é muito normal procrastinar, a tendência é eu ficar empurrando mesmo com a barriga as decisões, tá? Então, isso também é um dos problemas aí que faz as pessoas não irem para a vida. Então, eu posso pensar sempre assim, eu vou ter fracasso, eu vou ter fracasso ou eu vou ter sucesso. As experiências que a gente vivenciou ao longo da vida, então desde a infância, vão ser muito importantes para a gente olhar como que a gente vai para a vida e se a gente vai realizar aquelas experiências ali, aquilo que a gente quer. Uma coisa que atrapalha a gente viver e a gente ir para a vida é quando a gente começa a criar historinha, tá? A gente toma uma decisão, aquela decisão teve um preço na nossa vida e sempre vai ter. E aí a gente começa a criar uma historinha para pensar que se a gente tivesse feito tomado uma outra decisão, aí a gente cria aquela história que ia ser muito melhor, né? Aquela história de contos de fada, não, se eu tivesse mudado para aquela cidade, ou se eu tivesse ficado naquela outra empresa, eu estava em outra situação, estava muito melhor. E às vezes não. Às vezes a gente não estaria melhor, só que a gente cria toda uma fantasia para justificar as nossas escolhas, né? Para poder, às vezes, também ficar se punindo, assim como a gente era punido lá quando a gente era criança. E agora a gente é adulta, a gente precisa entender e precisa lembrar que mesmo quando a gente não faz nada, a gente também está fazendo uma escolha. Então, a gente precisa lembrar e ter consciência de que a gente está fazendo escolhas o tempo todo ao longo da vida. Não fazer nada também é uma escolha. Então, essa consciência é fundamental, que não fazer nada é uma escolha. Então, fica uma pergunta para vocês. Você acha que você precisa ter coragem para quê na sua vida? Tá? Se vocês quiserem colocar aí, anotar aí para eu poder ver e para eu poder falar para vocês, né? Do que vocês estão precisando ter coragem? Vocês estão precisando de coragem para quê? Para fazer qualquer mudança na nossa vida, a gente precisa de duas coisas, tá? A gente precisa de ter coragem e a gente precisa de ter recursos. Essas são as duas coisas que a gente vai precisar ter para fazer mudanças na nossa vida e parar de ficar nos auto-sabotando, né? Para a gente poder parar de procrastinar, a gente precisa fazer esse movimento, ter coragem para assumir isso para a gente mesmo e ter os recursos necessários. Às vezes a gente vai pedir
ajuda. Às vezes esses recursos a gente não tem, mas a gente também pode ter pessoas à nossa volta que a gente pode acionar para poder ter os recursos que a gente precisa para fazer as mudanças que a gente quer. Então, mas às vezes a gente não tem humildade suficiente para a gente se permitir expor a nossa vulnerabilidade para pedir ajuda. E as pessoas que elas têm mindset de crescimento, elas são humildes o suficiente para pedir ajuda e utilizar os recursos aí que são necessários aí pra gente ir pra vida, tá bom? Vocês estão escutando, gente? A Andréia tá falando aqui que ficou sem som. Ficou sem som aí? Vocês estão escutando? Coloca pra mim, por favor, pra eu saber se vocês estão escutando. E outra coisa importante também nessa dinâmica toda, dessa história do mindset de crescimento que eu tô falando pra vocês, é que o verdadeiro potencial que a gente tem não é possível a gente poder saber, a não ser que a gente se permita entrar em movimento. Obrigada, Lúcia. Obrigada, Rogério. Então, o que acontece? A gente precisa se permitir fazer. O verdadeiro potencial de uma pessoa é desconhecido. Não se pode prever o que alguém é capaz de realizar com anos de paixão, de esforço e treinamento. Obrigada, Thaisa. Então, a gente vai precisar levar isso aqui em consideração, né? No mindset de crescimento, tá falando o quê? Que a gente não pode fazer essa previsão de futuro achando que a gente não vai dar conta de conseguir as coisas que a gente deseja. É claro que tem muitas coisas que a gente vai precisar aceitar e não ficar se debatendo, né? Se debatendo como se fosse uma criança zangada em relação às coisas da nossa vida que não depende da gente. Então, por exemplo, se a gente é demitido, se alguém termina um relacionamento com a gente, se acontece uma injustiça, muitas vezes a gente não vai ter o que fazer diante daquilo. E a gente vai precisar cuidar da gente, né, das nossas feridas, mas não se machucando ainda mais, mas sim acolhendo, sem fazer a pirraça que a nossa criança às vezes quer fazer a pirraça. Por exemplo, uma pessoa quando ela tá se afogando, às vezes ela pega e se debate para tentar se salvar. E o que acontece? Ela se cansa e muitas vezes ela acaba morrendo afogada, porque ela gasta toda a energia brigando com a vida, brigando com aquela correnteza ali, ao invés de soltar. Às vezes a gente vai precisar mesmo soltar aquilo que a gente não tem controle. Assim como uma pessoa que está se afogando, se ela se solta e ela permite sair daquela água que está puxando ela ali para baixo, para ela poder sair daquilo ali e conseguir voltar ali, né, para a superfície ali da água. Então, sem brigar com a vida, a gente tem que parar de brigar com a vida e concentrar naquelas preocupações que são produtivas, né? Quais são as preocupações produtivas? São aquelas que eu posso fazer e não aquelas que eu não posso fazer. Aquelas coisas que a gente não pode mudar, a gente precisa trabalhar a nossa capacidade de aceitação para a gente poder conseguir concentrar as nossas energias nas coisas que são possíveis a gente fazer alguma mudança. Obrigada, Andréia, pelo retorno. O Rogério tá colocando aqui, já fiquei muito frustrado com o emprego que não deu certo, fiquei mal por dias. Rogério, é muito normal a gente ficar frustrado quando algum plano na nossa vida não dá certo, tá? Então a gente precisa acolher as nossas emoções. E tá tudo bem, porque quando a gente faz um plano e esse plano não dá certo, a gente vai vivenciar o que a gente chama de luto. Então a gente vivencia o luto não somente quando alguém morre, a gente vivencia o luto quando a gente tem uma expectativa de que algo aconteça na nossa vida e às vezes a gente se dedica horrores e mesmo assim aquilo acontece uma injustiça. Muitas vezes, às vezes acontece injustiça mesmo. E a gente
às vezes vai ter essa decepção. E a gente vai ter que vivenciar esse luto, né? Às vezes a gente faz tudo para um relacionamento dar certo, seja ele de relacionamento amoroso, ou de trabalho, ou a gente se dedica para fazer uma prova e mesmo assim a gente não vai bem na prova, né? A gente muda toda a nossa vida para poder pensar num projeto de vida e às vezes aquele projeto dá tudo errado, né? Então às vezes a gente vai fazer tudo o que a gente pode e mesmo assim não vai ser o suficiente para a gente poder conseguir aquilo que a gente gostaria de conseguir. E aí a gente vai precisar cuidar e aceitar mesmo esse sentimento. E tá tudo bem a gente sentir. Uma das coisas que também a gente precisa aprender para poder lidar melhor com a frustração é que muitas vezes, mesmo a gente fazendo tudo que a gente gostaria que falaram pra gente fazer, ainda assim muitas vezes não vai ser o suficiente. E aí a gente precisa acolher. O Rogério tá colocando aqui: hoje estou em dúvida de 2 vagas de emprego, por esse motivo minha ansiedade está muito avançada. O que faço, Tiene? Rogério, você pode fazer um exercício que se chama balança decisional, né? O que seria essa balança decisional? Você pega e coloca, faz uma listinha do que tem de positivo e do que tem de negativo em cada vaga dessa que você está em dúvida, tá bom? E você também lembre-se de poder avaliar o quanto que essa empresa, tá? Esse trabalho está conectado com os valores que você tem, tá? Então, e quais são os seus valores, né? Quais são os valores da empresa e quais são os seus valores? Porque às vezes você já teve, por exemplo, experiência num cargo, numa determinada empresa, num determinado segmento, e aí você tem oportunidade, uma dessas oportunidades é o mesmo segmento que você já teve experiência, só que a gente precisa levar em consideração também, numa situação dessa, Rogério, que mesmo que a empresa seja do mesmo ramo, a gente precisa levar em consideração a cultura organizacional. A cultura organizacional, ela vai influenciar muito se aquilo ali vai estar coerente àquilo que você espera de um trabalho. Porque muitas vezes, o que é prioridade para você? Pensa também no que é prioridade para você. Isso tem a ver com o quê? Com seus valores. A minha prioridade é só ganhar dinheiro, ou a minha prioridade é fazer algo que eu gosto, né? Então você vai precisar colocar na balança, né, nessa listinha da balança decisional, você coloca o que tem de bom e o que tem de ruim na empresa X. E o que tem de bom, quais são os prós e quais são os contras da empresa Y. E aí sim, você vai conseguir avaliar, a partir do que você escrever ali, desses dados que você levantar, qual que é a empresa que está mais coerente com os seus objetivos. Lembrando que você precisa lembrar daquilo que você deseja, né, para sua vida. Se esses objetivos dessa vaga, dessa empresa, estão conectados com os valores que você tem, para que você consiga tomar uma decisão. Às vezes, a gente tem, por exemplo, 10 coisas que fazem eu ir para a empresa X, 10 qualidades, 10 coisas positivas, e tem uma coisa que faz o contra daquela empresa. Só que aquela uma coisa que tem de negativo na empresa é algo da ordem do insuportável. E aí, se for da ordem do insuportável, às vezes ela vai pesar mais do que as 10 coisas positivas que tem. Então, quando a gente usa essa técnica da balança decisional, do que eu devo fazer, né? Se eu vou para A ou vou para B, eu preciso levar em consideração o quanto que aquilo ali é importante para mim. Então, uma coisa pode ter mais peso que a outra. Então, é uma das coisas que você vai precisar levar em consideração para poder fazer uma escolha e parar de ficar procrastinando. Que às vezes a gente fica procrastinando porque a gente fica preso a algo que a gente tem. E é como se a gente ficasse ali na aguinha morna, como se fosse uma rã, né? Uma rã na água morna,
ela nem percebe que a temperatura tá se elevando e ela acaba morrendo. E às vezes a gente tá numa situação em que a gente tá ali para a morte, tá mais se aproximando da morte do que para a vida, quando a gente não, quando é diferente quando a gente joga uma rã na água fervendo, é tão desesperador aquela temperatura ali que ela dá um salto ali para a vida. Então, às vezes, quando a gente está numa situação que é muito morninha, né, água morninha, representando uma similar aí à água morninha, às vezes a gente nem se dá conta que a gente está se matando. E aí a gente está numa dinâmica que vai fazendo com que a gente adoeça. E aí a gente, quando vê, tá cheio de doença aí, tá preso indo para a morte, né? Tá preso ao passado, preso ao que aconteceu lá atrás. E aí a gente continua não se achando merecedor de ter uma vida coerente com aquilo que a gente quer. Então, mas o que eu quero deixar para vocês com essa fala toda é que a gente precisa ativar a nossa coragem. E aí, para isso, a gente precisa conhecer os nossos próprios valores. Então, de nada, Rogério, eu espero que isso te ajude a repensar aí nessa escolha que você precisa fazer. Quais são, né? Então, para isso você precisa o quê? Conhecer quais são os seus valores. Então, pensem aí quais são os 5 principais valores que vocês têm. Ai, Tiene, eu não sei quais são os meus valores. Então, vocês vão pensar o seguinte, sabe como é que a gente consegue identificar os nossos valores? Pensando no que gera estresse e no que te deixa feliz. Quando você presta atenção no que te deixa feliz e no que te gera estresse, você vai conseguir identificar quais são os seus principais valores. E você precisa ser o que? Coerente com seus valores. Então, quando você estiver em dúvida, quando você estiver procrastinando, você vai parar para fazer a seguinte pergunta para você, né? Qual o valor que eu estou ferindo? Né? Quando eu deixo de ir na academia se eu quero emagrecer, qual o valor meu que eu estou ferindo? Né? Quando eu deixo de me dar a oportunidade de um trabalho novo, qual o valor que eu estou ferindo? Quando eu deixo de investir num relacionamento que para mim é importante, qual o valor que eu estou ferindo? Quando eu deixo de tentar uma prova com medo de fracassar, com medo de ser reprovada, qual o valor que eu estou ferindo? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Eu espero que vocês consigam abrir mão, né, soltar esse mindset fixo que faz a gente ser verdadeiros prisioneiros e escravos de dinâmicas doentias, para que vocês possam, né, soltar as verdadeiras amarras que impedem vocês de serem coerentes com aquilo que vocês desejam ser, tá? Então, que vocês possam levar em consideração e se permitir ampliar, né, sair da visão de túnel e ampliar essa visão para vocês se acharem dignos aí de receber da vida e fazerem movimentos pro mais, para que vocês consigam se conectar com as reais necessidades de vocês, porque só assim, né, quem vai poder dar o que vocês precisam hoje na vida é só vocês, tá? Não pensem que alguém vai poder dar para vocês aquilo que faltou. Quem vai poder dar para vocês são vocês. Então, quando a gente começa a cuidar das nossas necessidades e aceitar também aquelas coisas que a gente vai precisar lidar, porque tem coisa na nossa vida que não adianta a gente fazer pirraça, não adianta a gente brigar com a vida, que tem decisões, tem coisas que a gente vai simplesmente ter que aceitar. Assim como a morte, quando a gente a gente é demitido, ou quando alguém termina um relacionamento com a gente, né? Então a gente precisa se permitir, né, parar de ficar adiando a nossa vida, porque esse tempinho aqui que a gente tá junto nunca mais vai voltar, sabe? E que a gente precisa valorizar
esse momento, essa vida, esse vale-vida que a gente recebeu da melhor forma possível. E nada melhor do que a gente parar de procrastinar e assumir a responsabilidade pela nossa própria criança, né? Dia 12 teve aí o Dia das Crianças, e lembrando que cada um de nós tem uma criança que precisa ser cuidada. Então, a gente precisa cuidar da nossa criança até quando a gente é adulto, né? Então, lembrar que às vezes que se em algum momento da vida a gente não foi escolhida, a gente teve que fazer parte da turma 100, né? Sem futuro, né? Que a gente não foi escolhida no jogo, que agora a gente consiga fazer a escolha de cuidar da nossa criança. Tá tudo bem, né? Lá você não foi escolhida, você não tinha algumas habilidades que eles achavam que você tinha que, e agora, como adultos, a gente sabe que a gente não tem que. A gente não tem que, gente, a gente tá escolhendo todos os dias. A gente pode escolher aprender, a gente pode escolher aprender com cada experiência que a gente tem, com aquelas que deram certo, com aquelas que deram errado, né? E assim a gente faz esse movimento de ir pra vida. Então, eu agradeço a participação e a presença de vocês, né? O precioso tempo, né? Porque eu sei que o tempo é algo muito valioso que a gente tem. E quando a gente doa o nosso tempo para alguém, isso é o que tem de mais importante, né? Nada melhor do que o tempo. A gente anda tão ocupado, tão atropelado por um monte de atribuições. Então, quando a gente doa o tempo para alguém, isso é muito valioso. Então, eu agradeço vocês se dedicarem aí para poder tirar esse tempinho para poder me escutar. Eu me sinto honrada e me sinto importante aí em vocês me permitirem entrar no lar de vocês, na casa de vocês, para refletir um pouco sobre a vida, né? Então, era esse o recadinho que eu tinha para vocês hoje. Então, fiquem com Deus, cuidem da criança de vocês, parem de ficar adiando decisões que são importantes e acolham as emoções de vocês, entendendo que sentir tristeza, alegria, raiva, frustração, isso tudo faz parte de quem tá vivo, e que tem hora que a gente vai morrer de medo, mas a gente vai com medo mesmo, vai pra vida e vai se autorizar, né, ser escolhida, né, no jogo da vida, porque agora quem vai colocar a gente pra jogar esse jogo da vida é a gente, porque a gente merece isso, né? Então, não importa o que aconteceu na nossa vida, mas o que importa é o que a gente faz com aquilo que aconteceu, de bom ou de ruim que aconteceu com a gente, tá bom? Então, um beijo no coração de cada um de vocês, fiquem com Deus e até a próxima live.